Muito boa noite a todas e a todos. Muito boa noite, Matheus. Obrigado pela apresentação. Bom, eu sou o Guilherme de Freitas, o Matheus já me apresentou. Eu tive a satisfação e o prazer de ser convidado pelo Instituto Mineri para poder estar aqui hoje com vocês na Geotecnia Week, nosso segundo dia. Ontem foi muito bacana, né? A Rosiele e o Teófilo falaram sobre a mineração do presente, a mineração do futuro, né? Face aos desafios da geotecnia. E hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho com vocês, fazer uma modesta palestra e apresentação sobre investigações geológicas e geotécnicas, também os desafios que nós estamos enfrentando no presente e o que a gente planeja para o futuro em relação a essa disciplina tão importante, né, no campo da geotecnia, e também que é uma das disciplinas que vão estar inclusas aí na pós-graduação do Instituto Mineri, na engenharia geotécnica aplicada para a mineração. Então, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência com esse nosso segundo dia de Geotecnia Week e vamos tocar o barco aí adiante, seguir o fluxo com tranquilidade. Bom, eu vou falar um pouquinho, essa é a agenda dessa palestra, né, sobre os objetivos das investigações geológicas e geotécnicas, como e para que elas são realizadas, quais os principais desafios que são enfrentados atualmente, e fazer uma abordagem de como estava funcionando o passado dessas investigações, como elas estão sendo feitas agora, no presente, e o que a gente está esperando para o futuro, face às inovações que estão sendo pesquisadas e também as diretrizes aí do ESG, que está sendo muito demandado aí atualmente. Bom, os principais objetivos das investigações geológicas e geotécnicas, então, no primeiro momento, é importante ressaltar que é conhecer o terreno, e quando a gente está falando do terreno, ele pode ser composto por solos ou pode ser composto por rochas, né? Aonde a gente está pisando nesse momento, aonde a gente quer, num determinado momento, fazer alguma intervenção de engenharia, alguma obra específica. A partir desse conhecimento, inferir o comportamento desse terreno, dos solos e das rochas, dos geomateriais que estão ali inseridos, né, nesse contexto. A partir desse conhecimento, reduzir os riscos durante o processo de uma determinada intervenção que vai ser feita naquele terreno, otimizando os recursos na implantação, né? Então essa também é um dos objetivos principais das investigações, e como pilar, viabilizar os projetos, né? Então, para que os projetos sejam bem-sucedidos, que as intervenções sejam bem-sucedidas, sejam elas quaisquer que forem, é importante que sejam feitas investigações geotécnicas de qualidade. Então, a gente vai ver aqui nos próximos slides quais são as etapas envolvidas aí nesse processo de uma forma bem breve. Então, tudo começa pelo planejamento, né? Então, nessa etapa é onde vai ser determinados os objetivos da investigação, como a obtenção de parâmetros geotécnicos para um determinado projeto, a análise de estabilidade, a representatividade de pontos, a distribuição espacial e o tipo de intervenção que você vai fazer nesse terreno. Bom, vamos imaginar uma situação em que o seu desafio é projetar um eixo de uma barragem num vale muito encaixado, como é o que está sendo apresentado aqui no slide nesse momento. Nesse caso, você vai se valer de diferentes tipos de investigações geotécnicas aplicadas a esse tipo de problema. Por exemplo, furos de sondagem, que nesse caso são investigações diretas, né? E que devem ser colocados em diferentes posições dessa estrutura, nas suas ombreiras, no vale, no caso desse problema específico, por ser um vale encaixado. É interessante que esses furos também sejam furos direcionais, né, furos orientados nesse vale. Também é importante pensar em métodos indiretos, como a geofísica, né? A geofísica vai ser abordada
pelo Christian logo depois que a gente concluir aqui esse fórum. Então, existem métodos indiretos que podem auxiliar no planejamento de boas investigações, né, como elétrica, geoelétrica, métodos sísmicos, né, definir já perfis de intemperismo e regiões que precisam ser mais bem avaliadas com as sondagens diretas, que são mais pontuais, mais caras e mais demoradas. Planejar uma campanha de amostragens, ensaios in situ, né? Também importante, como ensaios de permeabilidade, ensaios de resistência, pressiométricos, tudo para se poder conseguir ter um objetivo de obter os melhores parâmetros e cercar as imprevisibilidades desse projeto. Bom, mas existe uma solução única? Todo projeto de estudo de eixo de barragem, por exemplo, deve ser feito dessa forma? Não. Não existe uma solução única, você tem que casar as melhores técnicas de investigação geotécnica que atendam à necessidade do seu projeto, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma barragem cujo vale não é encaixado, que o vale é um pouco mais aberto, mais espraiado, você vai abordar diferentes métodos e diferentes posicionamentos das sondagens que você vai fazer para poder alcançar os objetivos aí na fase que antecede a execução da obra. Bom, também é importante citar que é imprescindível que seja feita a coleta de dados secundários. Muitas informações, elas já existem e podem ser utilizadas, né? Informações sobre o local, como mapas geológicos históricos, regionais, locais, relatórios anteriores, campanhas de sondagens e de investigações que foram feitas anteriormente. Esse tipo de informação são dados que também devem ser usados a título de uma investigação geológico-geotécnica secundária. Bom, num próximo passo, a gente vai partir para as investigações de campo. E nessa fase, é hora de realizar um conjunto de ensaios e sondagens para obter parâmetros e dados sobre o solo e o subsolo. E isso pode incluir que tipos de dados, né? A gente vai falar das sondagens nesse momento. Então, as sondagens, elas correspondem a um tipo de investigação geológica geotécnica, né? Então, uma metodologia que está incluída dentro do conjunto formado por vários tipos diferentes. Então, dentro desse grupo de investigações geotécnicas, as sondagens estão lá. E o que elas são? Podem ser desde as mais simples possíveis, como a perfuração de poços ou trincheiras, feitas de forma manual para coletar amostras deformadas e indeformadas, até ensaios mais robustos, como ensaios pressiométricos, também ensaios mais clássicos, como o ensaio SPT, e existem vários tipos de sondagem, como a sondagem mista, a sondagem rotativa, o Hollow-Steen-Auger e vários outros tipos de sondagem. Bom, a partir das sondagens é que a gente tem a condição de retirar as amostras. Essas amostras, quando representativas dos geomateriais que estão em subsuperfície, elas vão ser muito úteis e valiosas para que seja feita na etapa seguinte a caracterização desses geomateriais em laboratório. Então, para que se tenha boas amostras coletadas representativas no campo, primeiro é preciso fazer uma boa campanha de sondagens diretas dentro do campo das investigações geotécnicas. A partir dessas amostras é feito numa etapa consecutiva a análise de laboratório, né, onde uma série de determinações mecânicas e físicas vão trazer propriedades geotécnicas dos geomateriais que estão lá dentro do problema que você está investigando. Podem ser solos, podem ser rochas, podem ser materiais naturais ou materiais antrópicos, e há aí uma gama, né, de ensaios, tanto de caracterização, granulometria, limites, massa específica dos grãos e uma série de ensaios na parte das determinações mecânicas, como ensaios triaxiais, adensamentos, exalhamento, enfim. É onde o engenheiro geotécnico, a engenheira geotécnica, vai ter os tão valiosos parâmetros geotécnicos, físicos e de resistência dos materiais para poder fazer a etapa seguinte do estudo, que seria o quê? Análise e interpretação dos dados. Então, de posse dos dados que foram coletados
até esse momento, é a hora de fazer a compilação, a análise, as interpretações e com base nesses conhecimentos, que vai envolver a capacidade de suporte do solo, vai te dar parâmetros de deformabilidade, parâmetros de resistência e aí você consegue otimizar o seu projeto e casar aquilo que você quer realmente construir com o que o solo ou o terreno tem capacidade de suportar ou não. Partindo já para o final da nossa introdução, chega a etapa de fazer um relatório, né, onde finalmente toda a documentação de todas as etapas das investigações e os resultados obtidos são apresentados junto com as respectivas conclusões. O relatório ele deve incluir informações sobre a metodologia utilizada, né, porque as sondagens, como eu disse, elas são apenas um dos métodos dentro das investigações geotécnicas, então o seu relatório ele tem que estar muito bem baseado sobre os tipos de métodos que foram utilizados, assim como os dados que foram coletados, as análises realizadas e a cereja do bolo são as recomendações geotécnicas para o projeto de construção. Então, pessoal, para chegar até esse ponto, foi preciso fazer todo um planejamento, né, toda uma execução de campo, uma pesquisa bibliográfica, a parte de amostragem, os ensaios de laboratório, a elaboração do relatório, nesse caso, é o produto final, né? Então, a gente precisa encarar as investigações geotécnicas como uma importante ferramenta. É uma ferramenta essencial em um projeto de engenharia e construção, permitindo a identificação de riscos geotécnicos e a recomendação de medidas preventivas e elaboração de projetos mais seguros e eficientes. Então, a gente tem que encarar, né, as investigações geotécnicas como um parceiro, como uma metodologia parceira que vai trazer mais segurança, mais qualidade, otimizar recursos, salvar vidas, porque projetos bem dimensionados, eles vão ser mais econômicos, mais seguros e vão trazer mais qualidade para a sociedade como um todo. Bom, e como que essas investigações geotécnicas, avançando aí na nossa apresentação, vêm sendo realizadas ao longo do tempo, né? Como elas têm sido feitas, por exemplo, no passado. Então, aqui nesse exemplo, eu trago uma praça de sondagem geotécnica de alguns anos atrás, né? Então, vocês vão observar, e à medida que a gente for evoluindo, como que desde a concepção teórica, feita ali no século XX, né, meados do século XX até agora, no século XXI, como que tem sido feita a evolução desse conhecimento. Bom, então, na década de 2010, que é o exemplo do vídeo que a gente vai ver aqui já logo no próximo slide, vai ser apresentada uma sondagem mista, clássica, né, onde uma sonda mecânica é a que está executando esse tipo de investigação direta, e esse tipo de técnica é uma técnica empregada ainda em algumas obras, tanto no contexto da construção civil, como no contexto da mineração, no contexto das obras em geral. Então, vamos ver o vídeo. A característica da praça de sondagem, né, o vídeo está repetindo nesse momento, só para eu conversar um pouquinho com vocês. É um equipamento rotativo, onde os operadores eles têm acesso direto a toda a parte móvel da máquina. A atividade está sendo feita de uma forma normal, não tem nenhum desvio de qualidade nesse momento, mas é um exemplo de um tipo de atividade que ainda é executado, mas que já foi muito mais executado no passado. Então, os operadores eles têm acesso praticamente direto ao equipamento e é importante também ressaltar que a parte da alimentação de água para perfuração do equipamento, a bomba, ela está fora da praça, né? Está numa distância um pouco mais à frente. Então, esse é um exemplo aí de uma praça, como vocês podem ver, sendo executada aí no passado. Está organizadinha e é para a gente ter essa referência. Evoluindo, a gente vai mostrar agora como que
têm sido feitas as investigações geotécnicas contemporâneas, né? Aqui no presente, onde a gente está nesse momento, como elas têm sido principalmente executadas no âmbito da mineração. Então, aqui no slide a gente já tem um exemplo, né, de uma praça de sondagem geotécnica com sonda hidráulica num ambiente de uma estrutura geotécnica, né, aqui no caso uma barragem de registro de mineração, e a equipe técnica envolvida na atividade e o equipamento em destaque aqui no centro da situação. Então, agora eu mostrarei para vocês na sequência uma situação atual, ocorrida em 2022, numa praça de sondagem mista, né, executada com equipamento hidráulico, diferentemente do que aconteceu no passado, né, no slide anterior, onde a gente estava com equipamento mecânico. E esse é uma técnica de sondagem direta que é empregada em grandes obras atualmente, tanto da construção civil como principalmente aí no contexto da mineração. Então agora tem a apresentação do vídeo. Bom, então, nesse momento o operador está fazendo a marcação do ensaio SPT. Esse ensaio SPT é um ensaio automatizado, né? Então ele é feito com a sonda hidráulica, é um martelo mecânico acionado hidraulicamente. Toda a situação é protegida por uma gaiola de proteção e a operação do equipamento, nesse caso, é feita pelo controle remoto que está aí no colo do operador. Então, vocês já estão percebendo aí, apesar de não ter áudio, que o ensaio está acontecendo, né? O martelo ele está executando as percussões no âmbito do ensaio SPT e o operador está ali imediatamente à frente do equipamento, protegido pela gaiola de proteção, sem nenhum acesso à parte móvel, operando pelo controle remoto, sem a necessidade de colocar suas mãos. Então, é uma situação mais ergonômica, né? Uma situação de maior qualidade. A altura de queda, nesse caso, ela é sempre controlada. E o ensaio ele se torna um ensaio mais fiável e é uma comparação bem pujante em relação ao que foi apresentado no passado, né? Então, no presente, as investigações geotécnicas como a sondagem mista têm sido executadas dessa forma. Bom, e no futuro, que é o principal objetivo aqui de eu ter o prazer de estar com vocês aqui hoje. Como que essas investigações geotécnicas têm sido planejado, têm sido estudado, têm sido pesquisado, como que elas vão acontecer? Então, aqui na nossa apresentação, a gente já vê uma praça de sondagem mais robusta, mais tecnológica, com equipamentos de maior porte e uma série de upgrades que estão sendo planejados para as investigações geológicas e geotécnicas do futuro, tanto da mineração quanto das obras civis no geral, que a gente vai abordar aqui nessa segunda parte da nossa apresentação. Bom, muito se fala sobre a mineração 4.0, ela já está acontecendo enquanto a gente está conversando aqui, né? A era da machine learning, né? Do aprendizado de máquina, da inteligência artificial, do big data, dos algoritmos, da estatística multivariada, de você automatizar suas operações, de colocar tecnologia no sistema. Então, isso já está acontecendo. E o que é a praça de sondagem, aqui na nossa apresentação, da era da mineração 5.0, que nós estamos pesquisando, a Geocontrole em parceria com a INRA Brasil, né? A INRA é uma empresa chilena, que a Geocontrole foi no mercado buscar e é um dos primeiros parceiros aqui no Brasil. Ela está imaginando para minerar na sondagem 5.0, que é onde, além de toda a automação que a gente está falando, a gente vai entrar com um fator a mais para pular para 5.0, que são as diretrizes do ESG, né? Do meio ambiente, do envolvimento social, da responsabilidade social e do compliance da governança. Então, essa praça 5.0, ela pode ser aplicada tanto para a geotecnia quanto para a pesquisa mineral, sendo que na pesquisa mineral ela já tem sido desenvolvida com muito sucesso lá no Chile, que é de onde vem a tecnologia, e aqui na geotecnia, que é o exemplo dessa figura que eu coloquei em destaque aqui para vocês, é o que a gente está pesquisando aqui para o mercado da mineração no Brasil. Então, ela vem trazer mais segurança, mais qualidade,
conectividade, inclusão e o fator aí de sustentabilidade, responsabilidade ambiental dentro das diretrizes do ESG. Essa tecnologia, ela é lastreada, ela é embasada em 5 pilares. Aqui nesse momento eu demonstro os 4 principais pilares aqui no âmbito dessa apresentação. E quais são esses pilares? Eu vou falar um pouquinho de cada um. É o braço manipulador de hastes, a plataforma alimentadora de hastes, que trabalha em conjunto com o braço, o extrator de testemunhos de sondagem, isso aqui é a joia da coroa para os geotécnicos e geotécnicas, e o sistema de telemetria. E tem um quinto elemento, um quinto pilar, que ele também está aqui na apresentação, um pouquinho mais no final, que é o reciclador de lama. Então, vamos falar aí um pouquinho de cada um aí desses pilares da tecnologia. Bom, começando pelo braço manipulador, é importante ressaltar o seguinte: todos esses implementos, eles estão incluídos dentro da praça de sondagem, né? Então, o equipamento de sondagem hidráulica, ele já lá está. Ele já está fazendo a investigação geológica, ele já está fazendo a investigação geotécnica, só que o que nós estamos propondo para o futuro é que esse equipamento ele seja implementado com os upgrades, né? Então, começando pelo braço, que vamos dizer assim, é o motor dessa questão, principalmente pelo âmbito da ergonomia e da segurança, cada um desses implementos vão estar lá dentro da praça 5.0. Então, voltando aqui na apresentação, o que é esse braço manipulador de hastes, né? Ele é um sistema automatizado, acionado hidraulicamente, operado por controle remoto, então não é preciso colocar a mão no equipamento de forma direta para que as hastes sejam movimentadas. Ele é capaz de operar com múltiplos diâmetros na sondagem, é mais ergonômico e seguro e vai trazer mais qualidade e eficiência para o nosso sistema. E aí tem uma apresentaçãozinha breve, só exclusivamente desse braço aí e depois dos demais implementos. Bom, então conforme eu disse, isso foi concebido pela INRA, a INRA é a empresa chilena que está no Brasil. E como é que é o sistema desse braço manipulador, né? O vídeo repetiu aqui, ele vai começar de novo. Vamos torcer para ele ir bem agora, né? Então vamos lá, vamos deixar rodar. Então ele é versátil e inovador, vocês estão vendo aí. Ele pega a haste da plataforma, coloca alinhado com a coluna de perfuração, a máquina faz o rosqueamento da ferramenta e o operador não precisou colocar a mão no equipamento em momento nenhum. Ele nem precisa se aproximar do equipamento, ele pode ficar do lado de fora da proteção, né? Ele vai manipular hastes de 3 metros, né? Tanto em qualquer diâmetro, no diâmetro N, no diâmetro H, no diâmetro P. Ele tem um sistema lógico, um PLC, que vai fazer todo o constante monitoramento do sistema, e ele é operado por esses controles aí eletromecânicos, hidráulicos. Então, é bem ergonômico, ele tira o esforço físico e elimina o risco de prensamento de membros, o risco da pessoa se machucar, não só prensar, mas esmagar, amputar. A sondagem, por concepção, é uma atividade muito perigosa, né? E ela, quando está dentro da mineração, ela está incluída dentro dos próprios riscos da mineração. Então, o braço manipulador, ele vem com esse objetivo de trazer mais ergonomia, os operadores não vão ter o esforço de manipular essas artes, ao passo que ele também faz toda a questão da proteção aí das pessoas em relação aos seus membros, né, as mãos principalmente. Então, a gente começa pelo braço, conforme eu disse, é o motor aí dessa engrenagem. Bom, mas o braço, ele não funciona sozinho. Para que ele tenha uma boa performance, ele vai precisar da plataforma alimentadora de hastes. Então, essa plataforma é um equipamento versátil, que faz o quê? Armazena as hastes de diferentes diâmetros que vão ser utilizados na sondagem. Então, também é um sistema automatizado, de acionamento hidráulico, também é operada por controle remoto, aceita todos os diâmetros, inclusive da sondagem geotécnica, né? É possível armazenar, que é o que a gente está pesquisando agora para o futuro, hastes AW que são usadas no SPT automatizado. Ela é ergonômica e segura e também vai trazer mais qualidade, mais eficiência para o projeto. Então, essa plataforma também está representada aqui num vídeo que a gente vai ter o prazer aqui de ilustrar para vocês nesse momento. Então, beleza, então vamos falar da plataforma.
Como é que ela funciona, né? Ela tem a capacidade de armazenar até 3 diâmetros ao mesmo tempo. Então, ela faz a seleção das hastes, como vocês podem perceber. Ela alinha a haste à recepção do braço e coloca essa haste para que o braço possa pegar e levar até a coluna de perfuração. Desse jeitinho que vocês estão vendo aí. Ou seja, além do operador não precisar rosquear a haste no mandril, né, na agulha, no eixo de perfuração, ele também não vai precisar retirar as hastes do fardo ou do cavalete e colocar essas hastes lá para que seja rosqueada. A plataforma faz todo esse trabalho aí para a equipe de perfuração. Então, mais uma vez, é um sistema que é automatizado, ele vai trazer mais segurança para o sistema, à medida que ele vai evitar essa interação homem-máquina, né? As pessoas não vão colocar a mão mais nas hastes, e junto com essa segurança vai trazer mais qualidade, aí, mais ergonomia para o sistema. Então, a plataforma funciona juntamente aí com o braço. Mas não fica só por aí. Eu costumo falar que é a joia da coroa, a cereja do bolo aí para a geotecnia, para os engenheiros geotécnicos, para os geólogos geotécnicos, como é o meu caso, que é o seguinte, é o extrator de testemunho, que é um equipamento muito bacana, também funciona de forma automatizada, o acionamento também é hidráulico, por controle, então é colocado muito pouca mão para se tirar os testemunhos. E aqui está a principal mais-valia dele, ó, uma das principais, né? Ele vai preservar a integridade dos testemunhos que estão lá dentro. Quem trabalha com geotecnia sabe, tão bem quanto eu sei, que a qualidade geomecânica das descontinuidades que saem de dentro de um testemunho de sondagem são informações extremamente valiosas, principalmente quando você está trabalhando com maciços rochosos, para qualquer tipo de empreendimento que você vai intervir. Então, quando vocês forem fazer o curso de pós-graduação em Engenharia Geotécnica lá com o professor de Geologia de Engenharia, ele vai falar com vocês do RQD. Pense você tirar um RQD de uma amostra de testemunho rochoso em profundidade, mas que para você tirar essa amostra de dentro da camisa da sondagem, você tem que dar pancadas com um martelo, com uma marreta, para esse testemunho sair lá de dentro. Então, aí você já praticamente eliminou a integridade natural das descontinuidades que estão naquele testemunho. E o push-core, ou o extrator de testemunho que está aqui na nossa apresentação, ele faz esse trabalho de forma estática, sem colocar percussão. Então, a extrusão do testemunho é feita de uma velocidade constante e preserva a qualidade geomecânica do material. Ele também vai ser ergonômico e seguro, ao passo que as pessoas, os operadores vão interagir menos com o extrator de testemunho, né? E ele vai trazer mais qualidade para o sistema, porque ele vai estar preservando aí aquele material valioso e caro que a gente tira de subsuperfície, que é o testemunho de sondagem. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que funciona ao vivo esse extrator de testemunhos. Bom, então o extrator de testemunho, ele é um dos upgrades que está lá dentro da praça de sondagem 5.0. Ele é um aparelho que também é operado por um PLC. Ele vai tirar os testemunhos tanto em PQ, em H, em N, né? E ele vai fazer isso de uma forma bem suave, como vocês vão perceber aí no vídeo, né? O acionamento dele é hidráulico, então a partir do momento que o barrilete e a camisa é colocada na prancha do extrator de testemunho, ele é acoplado num pistão. Esse pistão vai se movimentar, como o operador está fazendo nesse momento, e a amostra vai sair com bastante suavidade, como vocês vão poder perceber. Então, veja bem, você vê todas as descontinuidades originais que o material estava lá e com a vantagem de correr menos risco na atividade de extrusão dos testemunhos. Em alguns casos, por exemplo, é usado água pressurizada, além das pancadas, o que tanto pode prejudicar a amostra, como também pode colocar em risco aí a integridade das pessoas. Bom, todos esses sistemas, eles funcionam interligados ao cérebro dos upgrades que nós estamos propondo. E que cérebro é esse? Está nesse nosso próximo slide. Vamos lá ver que é o sistema de telemetria.
O sistema de telemetria, ele, como eu disse, ele é o cérebro da nossa, dos upgrades que foram concebidos. Ele está a todo tempo pegando os sensores que são interligados no equipamento. Esses sensores vão pegar, por exemplo, a rotação, como vocês estão vendo aqui na apresentação, bom, eu não sei se o vídeo está repetindo, mas aqui na apresentação a gente tem a parte dos sensores que pegam a rotação, o RPM, a pressão de avanço, a pressão de água, câmeras que estão observando em tempo real como que está sendo feita aqui, esses dados são coletados em tempo real na praça de sondagem, então a gente pode colocar de 4 a 6 câmeras 360, aonde a operação está sendo monitorada, ela pode estar sendo transmitida em tempo real para uma sala de controle, através de alguma tecnologia de internet por satélite, ou se for numa área mais urbana que tiver cobertura 3G ou 4G, mas se essa informação não estiver sendo transmitida em tempo real, ela fica armazenada dentro do disco rígido da telemetria, onde é possível esse monitoramento de 24 horas por dia de câmera ficar armazenado até por 2 meses sem se perder a informação em alta definição. Há também no sistema um software desenvolvido por uma empresa chilena que cria uma série de alertas em tempo real, porque se a atividade está sendo monitorada à distância, ela pode gerar algum tipo de alerta lá na central de monitoramento em que um coordenador, um supervisor da atividade pode interagir ali com os operadores em tempo real, e se isso não for possível, ela, como eu disse, guarda lá o backlog. Então, esse sistema de telemetria vai ser apresentado aí nesse próximo vídeo, para vocês verem como que funciona aí a tecnologia. Na realidade, a gente está apresentando um reciclador de lama. É um antes. Câmeras e sensores, né, que vai iniciar aqui novamente para a gente não perder nada, né, desde o princípio. E esses sensores, eles estão ligados em tempo real no equipamento, então eles estão pegando, como vocês podem ver na tela ali, pode pegar pressão, rotação, impacto, velocidade. Também está filmando o que está acontecendo na praça, então a gente tem condição de saber em tempo real o posicionamento do furo em relação ao sistema de informações geográficas, né? É possível por GPS saber onde que está a praça de sondagem. Não deixa de ser uma informação importante, e toda essa informação que está sendo transmitida para a sala técnica, ela também está sendo armazenada num servidor, que pode estar na nuvem, que pode estar no próprio equipamento, se ele não conseguir transmitir isso em tempo real pela internet, e esses dados são dados muito valiosos que podem servir para melhora de qualidade e produtividade da operação, mas que podem servir também para questões relacionadas à saúde das pessoas, à segurança das pessoas que estão envolvidas ali na operação, né? Desvios de procedimento, quebras de procedimento, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista físico ali, né? Na praça de testemunho. Então, eu costumo dizer que é o cérebro aí dos implementos que a gente está propondo para a mineração 5.0. Voltando aqui para a nossa apresentação, continuando aí do sistema de telemetria, que ele é muito importante, né? Ele tem como ele está ligado num software, e esse software ele implementado na inteligência artificial, é possível criar uma série de alarmes. Esses alarmes, eles podem ser condicionados por mais de uma situação. Por exemplo, eu posso monitorar no âmbito da minha
investigação, a taxa de penetração, X metros por unidade de tempo, com a rotação do equipamento e, ao mesmo tempo, a pressão de avanço do sistema hidráulico. Eu posso criar uma condição formada por esses 3 variáveis. Se essas 3 variáveis convergirem para situações que, dentro do conhecimento do especialista, no caso, o responsável técnico pela operação, o geotécnico, o engenheiro, o geólogo, para uma situação de perigo, o próprio software, conforme está aqui na apresentação, ele pode fazer o acionamento de um alarme, né? Então, convergiu para aquelas situações que a gente previu. E, nesse caso, entra a figura do responsável técnico em tempo real, desde que a praça esteja conectada com a internet, pela solução que vier a calhar para aquela região, ele pode tomar uma ação corretiva, pode evitar um desvio de operação, mas ele pode evitar também alguma fatalidade, né? Algum acidente, alguma coisa extremamente pior aí, que, enfim, nunca foi e nunca será o objetivo de nenhum tipo de trabalho, né? Bom, e o último implemento, nós já estamos terminando, né? O pilar do ISG ele é inteiramente indispensável para a mineração 5.0 e ele é representado aqui, no caso, pelo reciclador de lamas Maracanã, né? Então, é um sistema de centrífugas hidráulicas, são 3 centrífugas lá dentro, o acionamento dele é automático, faz a reciclagem sustentável dos fluidos de perfuração, então você vai conseguir reaproveitamento de água, reaproveitamento de polímeros, ambos são recursos muito valiosos, principalmente na sondagem para pesquisa mineral, né, que é a sondagem rotativa diamantada, a sondagem geológica, e ele também vai trazer mais eficiência e segurança para o sistema, porque nas sondagens muito profundas, para se reaproveitar aqueles fluidos, muitas vezes são abertos poços de decantação. Esses poços podem ser pontos de acidente, podem ser pontos de afogamento, podem ser pontos que tragam insegurança para pessoas dentro da praça de sondagem, para animais dentro da praça de sondagem. Então, o reciclador de lama ele vem eliminar esse sistema, né? Dirimir isso aí, ele vai reciclar mais de 90% dos consumíveis, tanto em relação a líquidos quanto polímeros, e ele é todo comandado aqui por um sistema lógico. No próximo slide tem um vídeo mostrando justamente o funcionamento aí do reciclador Maracanã. Bom, então agora vamos falar dele, né? Ele já apareceu uma vez, então ele é um equipamento robusto, ele tem aí 3 centrífugas, né? É denominado IDR-LC Maracanã, uma unidade de reciclagem de lamas e fluidos de perfuração. Permite uma economia no uso de água, dos polímeros da perfuração, todo o processo sem a necessidade de abertura de poços de decantação, como vocês podem perceber aí. O equipamento é composto por 3 depósitos circulares, uma centrífuga, um sistema hidráulico, comandado através de painéis lógicos de controle, né, os PLCs. O posicionamento e nivelamento é realizado de forma hidráulica, com macacos hidráulicos, e pode ser transportado tanto pelo sistema ampli-roll, como através de eixos, rodas sob pneus, né? Eixos com rodas e pneus. Então, esse aí é o reciclador de lama, ele vai estar dentro lá do pacote de upgrades e vai trazer essa pegada aí de sustentabilidade e mais segurança também e qualidade para o sistema da sondagem na era da mineração 5.0, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham tido aí uma excelente experiência. Essa era a modesta contribuição aí que eu queria trazer para todos e para todas. Nós vamos abrir também para um round de perguntas, né? O evento não acabou, tá? Essa foi só a primeira parte, essa pequena introdução aí que eu fiz para vocês. Meu muito obrigado para todos e para todas, e que venha aí o futuro da mineração. Eu deixo os meus contatos à disposição e vou estar aqui também para poder responder as dúvidas aí que porventura vocês fizerem, eu vou ter todo o prazer, tá? Muito obrigado e até breve.